governo Michel Temer age da mesma forma como os governos Lula e Dilma. Nas redes sociais, inventando blogs que dizem que o governo é maravilhoso, né? Comprando apoio de deputados, liberando as emendas orçamentárias, pressionando o parlamento, fazendo o dando que se recebe, nomeando diretores para isso, para aquilo, porque o deputado quer a nomeação daquele diretor, por exemplo, no IBAMA. Tudo pensando só numa coisa, se manter a qualquer custo no poder. Nesse sentido, Temer e Lula e Dilma são absolutamente idênticos, tal, né? E tenta vender uma ideia de que se ele não estiver no governo será o dilúvio. É uma espécie, né, de monarca francês perdido no Brasil no século XXI, tal. Depois de mim o dilúvio, como disse o nosso companheiro Bourbon lá na França, tal. Isso é uma enorme bobagem, tal. A grande questão, quando não tiver Michel Temer na presidência, segue o andamento constitucional, como determinam os artigos constitucionais que tratam dessa questão, ou seja, assume o presidente da Câmara por até 30 dias, convoca uma eleição congressual, é eleito, presume-se, há um entendimento por analogia que teria de ser um parlamentar e termina o governo em 31 de dezembro do ano que vem. Isso que determina a Constituição de forma muito clara, sem nenhuma visão conspirativa, alguma maluquice que algum doido por aí possa dizer que a ascensão, por exemplo, do Rodrigo Maia à presidência da República podia trazer, ou de algum outro, ou de um senador, ou de outro parlamentar. Em suma, a questão que está bem clara é que houve um descolamento da questão econômica da questão política, né? A reforma trabalhista foi aprovada, não significa uma vitória de Michel Temer, pelo contrário, foi uma derrota. E por que uma derrota? Porque mostrou claramente de que não precisa de Temer para aprovar esta e outras reformas. Pelo contrário, a sua permanência que vai enfraquecê-las. Nessa conjuntura toda, o governo Temer vai agindo. É interessante que os parlamentares na Câmara, os mais furiosos na Câmara dos Deputados, são aqueles que eram vinculados ou ao PT, né, a base do PT, de outros partidos, não do PT, mas que sustentou os governos Lula e Dilma, ou gente ligada a Eduardo Cunha, da pior espécie, então. Né? Então, a grande questão é que, em termos éticos, se esse governo age da mesma forma como o projeto criminoso de poder parte 1. O que vai acontecer? Bem, a partir de hoje nós estamos vendo como é que a CCJ e os longos discursos dos titulares suplentes, depois dos favoráveis ou contrários o relatório, depois o relator volta a falar e finalmente o advogado de defesa do presidente e tal. Isso deve se estender entre hoje e amanhã, e alguns estimam, dependendo do andar da carruagem, né, até sexta-feira. Quando é que o plenário vai apreciar? E essa é uma questão fundamental. Tudo indica que ou apreciaria na própria sexta-feira o plenário da Câmara dos Deputados, o que é muito difícil, ou o recesso constitucional, que começa no dia 17, começaria no dia 18 ou no dia 19 e tal. Ou, em suma, nós estamos nos momentos decisivos da primeira parte da crise do governo Temer. E por que a primeira parte? Porque essa é uma das denúncias. Vão vir mais duas, no mínimo. Obstrução à justiça, formação de organização criminosa e poderá vir uma terceira, lavagem de dinheiro. E lembrar que nesse espaço de tempo também deve ter novas delações, por exemplo, a do Lúcio Funaro, doleiro, deve ser quinta ou sexta, estimam alguns tal. Nesse caso, mais arsenal contra Michel Temer, seus asseclas do PMDB, parte deles que estão no interior do Palácio Planalto. Em suma, nós estamos repetindo nesse momento a mesma crise final do governo Dilma. Quem perde é o Brasil. Mas retirar aqueles que violam a ética, a moral e o respeito à coisa pública faz bem ao Brasil. Portanto, a saída de Michel Temer não significa, em hipótese alguma, a volta do PT ou de partidos aliados ao PT. Isso é uma maluquice. Significa respeitar a lei, a Constituição e abrir caminho para que o povo livremente, em outubro do ano que vem, possa escolher o seu novo presidente, 2/3 do Senado, o seu deputado federal, deputado estadual e o seu governador.